Quero saudar todos os amados irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui transmitindo a palavra de Deus através do canal YouTube. Sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ali na cidade de Barra do Garças. Também com o nosso pastor, presidente, ali o pastor José Gomes de Abreu, né? Mando minhas saudações para ele, como também a minha esposa Doraci, a Miquela, Jessé, a minha netinha Sofia e a todos que estão nos acompanhando nesta tarde gloriosa, né? O assunto desta palavra encontra-se em Romanos, no capítulo 6, no versículo 11, que nos diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos muitas palavra importante que foi falada através do apóstolo São Paulo, né? Tem assunto que é até difícil da gente entender, né? Como que a pessoa, para viver para Deus, precisa estar morto? Sim, é dessa forma. Para que nós tenhamos uma vida espiritual na presença de Deus, precisamos também estar morto para o mundo do pecado. Assim como também aqueles que querem viver segundo o mundo, segundo as concupiscências mundanas, então eles estão vivos para o mundo, porém, diante de Deus, eles estão mortos. São como os cadáveres ambulantes que estão andando como se estivesse vivo, mas para Deus estão mortos. Então hoje nós vamos entender também o que o apóstolo Paulo deixou registrado em sua carta aos Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 6, que diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá o domínio sobre ele, pois, quanto ao ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá o domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque o pecado pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei,
mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Glória a Deus, aleluia. É muito importante a gente entender, né, esta passagem de Romanos, no capítulo 6, onde, através deste entendimento, nós vamos entender por que razão que quando nós batizamos nas águas, precisamos agora ser sepultados. Quando a pessoa é batizado nas águas, representa que ele está morto para o mundo do pecado. Uma vez morto, agora você precisa ser sepultado. Então, o batismo nas águas representa-se que ali nas águas está sendo sepultado o nosso velho homem, o homem do pecado, o homem que cometeu iniquidade desde o seu nascimento, agora está sendo sepultado nas águas. E quando sai das águas agora, recebe uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, assim como Jesus morreu e ressuscitou de entre os mortos, todos aqueles que são batizados, ao ser sepultado nas águas, saem dali como se tivessem sido também ressuscitados com Cristo. Agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. A partir dali, ele não pode mais continuar na prática do pecado. Conforme Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então aqui nós vamos entender, né, a razão por que temos que descer às águas, conforme Jesus disse, né, para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Amém, meu amigo? Você que nos ouve nesta tarde, se você já é um crente salvo em Cristo Jesus, continua firme na presença de Deus, sabendo que para agradar a Deus, nós temos que estar sempre morto para o pecado, morto para a iniquidade, morto para a prostituição, morto para tudo o que não agrada a Deus. Porém, estamos vivos para adorar a Deus, vivos para servir a Deus e vivos para estar sempre
na presença de Deus. Você entendeu? Então, deixa aí seu comentário, aí, deixa o seu like também, compartilha esta mensagem. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Você pode também fazer o seu pedido de oração, né? Aí embaixo, estou à sua disposição em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Amém? A paz do Senhor.